Começando mais um Conexão Mente-Corpo. E hoje com um tema muito importante. As cicatrizes que sangram. Tem cicatrizes que sangram, né, gente? Fala a verdade. E muitas vezes a gente não dá conta que ela sangra. Quando a gente está com dor no corpo, a gente toma logo uma atitude, né? Um remédio, vai no médico, quando algum infortúnio acontece no nosso corpo. Mas quando a nossa alma sangra, cicatriz sangra porque não está curado. E tem muitas que vêm à tona, que são aquelas dores da alma, que inclusive influencia o nosso comportamento, a nossa dinâmica no mundo, e a gente não valoriza, a gente passa despercebido, a gente culturalmente a gente acha que é bobeira, que a gente supera, mas sem perceber ela se repete em várias outras circunstâncias na vida, em várias dinâmicas. E eu citei as mais difíceis aí, que é a dor da rejeição. E geralmente essas feridas emocionais, elas vêm na primeira infância, né? Na primeira, vem às vezes até dentro do útero. São as memórias que o corpo traz. Vai formando na nossa célula, memória celular. Até para sobreviver, o cérebro vai se moldando, se adaptando, vai se acomodando e se acostumando. Mas são muito difíceis a elaboração delas. A mais difícil é a dor da rejeição. A pessoa cria uma persona, né? Cria um personagem, né, que a gente chama de escapista. Ele vai estar sempre buscando algo para sucumbir a essa dor. Nunca está satisfeito, sempre. Ele nunca é bom o suficiente. Porque ele se sente rejeitado. Ele se vê rejeitado. Ele mesmo se rejeita. A outra dor, a outra ferida dolorosa é do abandono. E do abandono, muitas vezes é como ele interpretou esse abandono. E muitas vezes efetivamente teve esse abandono, mas não a mãe, o pai presente, mas é a maneira que ele foi criado. E tem a ferida da humilhação, a ferida da traição. A da traição, a pessoa que tem essa ferida da traição, ela nunca vai se achar perfeita. Ela vai estar sempre buscando algo para suprir, né? E ela vai se achar sempre que não é boa o suficiente. A ferida da injustiça. Então nós estamos praticamente falando de traumas aqui, né? Por mais que a gente fale de dores, né, emocionais, dores da alma, que são essas 5 feridas difíceis, geralmente elas acontecem na primeira infância, né? Dentro do ventre. E a gente está aqui, não estamos procurando culpados, mas o cérebro dessa criança não é maduro o suficiente para entender. Então ele vai se adaptando. Porque o cérebro, o que é um bom cérebro? É aquele cérebro que faz conexões com as outras áreas, né? O cérebro adulto, a maturidade cerebral é isso. E ele vai se articulando para sobreviver. Então tem estudos da epigenética, que eu já falei aqui em outras lives, que o quanto que isso
vai reproduzindo a dinâmica, a psicodinâmica. Então tem os estudos da neurociência sobre esse cérebro que não tem maturidade. E hoje trabalhando, né, vocês sabem que eu trabalho na saúde mental, a gente vê pessoas, todas as famílias que de algum modo alguém tem alguma psicopatologia na família, é um agravante para aquela pessoa que está ali diante da dificuldade. Então, por exemplo, efeitos do ambiente, não ter contato da natureza, a maneira que o pai e a mãe, os primeiros significativos, abordaram aquela criança, a maneira de afeto, né? A nutrição, tudo isso são fatores que vão influenciar o desenvolvimento cognitivo, emocional, psicossocial dessa criança, sem dúvida. Mas essas cicatrizes que sangram, eu quero trazer à luz porque elas vão repetir na vida adulta. Uma dinâmica difícil de se perceber e muitas vezes, por exemplo, essa rejeição, a pessoa que sofre da rejeição, ela procura a solidão, ela fica no mundo dela, né? Tem alguns estudos do William Reich que ele vai trazer esses 5 tipos e ele vai trazer a rejeição como uma característica esquizoide. E vai ficar na solidão, ela se evita, tem uma evitação social importante. A ferida, por exemplo, do abandono, ele classifica como oral, né? Que é a fixação oral. Então ela não vai ser a boazinha, que não sabe falar não, que quer agradar todo mundo. E vai manter alguns tipos padrões, mas assim, isso são estudos, lógico, mas cada ser é um ser único, até pela maturidade desse cérebro em formação. Mas comumente, eles se repetem. Cada ser é um universo. Por isso que eu não gosto muito de classificar. Na enfermaria da psiquiatria a gente precisa usar o CID, né? Até para ter entrar com a medicação, o psiquiatra, isso é fundamental. Mas nós, assim, encaixar a pessoa no quadradinho, ela tem uma história de vida. E o cérebro conta uma história de vida, conforme a sua própria experiência. Então ela vai estar resistente a muitas coisas, ela vai estar resistente em relação à visão de mundo, porque ela vê daquele jeito. Então a ferida, por exemplo, que a mais trágica é a da rejeição, a rejeição, o abandono, a humilhação, né? Essas 5 que eu citei, né? A traição e aquela injustiça, todas elas vão fazendo marcas dentro dessa psique e na mais tenra idade. Então você vai acabando uma necessidade de validação do outro, uma necessidade de não conseguir falar não, uma necessidade de superar as suas fantasias existenciais para cobrir aquele vazio que a alma cala. E a gente vê, né? E é muito comum a gente ver se repetir na vida adulta, toda essa performance daquele cérebro infantil, que é o modo operandi que ela vai criando. Por quê? Porque o cérebro precisa de regulação. A criança até os 6 anos ela não se autorregula. E o que regula o outro é um adulto, pressupõe-se saudável, né? E quando esse adulto não é saudável? A autorregulação, ela vai ficando, né, com uma necessidade de ter outras intercorrências dentro dessa composição. Então a gente vai trabalhando todos esses aspectos, né, de maneira que quando eu falo da maturidade do cérebro, a maturidade cerebral, e o cérebro adulto, ele se configura de 20 a 25 anos, né? Hoje é muito certo falar 25, porque parece que essa adolescência se prorrogou, mas criança e adolescente não tem o cérebro maduro.
Ah, mas a Marisa, a criança tem muita facilidade de aprendizado. Tem muita facilidade de aprendizado. Só que o discernimento para fazer boas escolhas, e hoje nós estamos no mundo que a internet tem muitas informações, mas e o discernimento para fazer boas escolhas, né? E isso já é um agravante, né? Então ele vai trazendo padrões de pensamento em cima dessas feridas, cicatrizes, né? Feridas emocionais iniciais, que por mais que você pense que está cicatrizado, ela vem à tona na vida adulta. Então ela vai trazendo padrões de pensamento que ela vai falar, que eu não acostumo com mudança, eu não me adapto ao novo, eu preciso me provar para as pessoas que eu sou bom, eu tenho necessidade de... Internamente, são falas internas. Eu não sou bom o suficiente, por causa desse padrão que a pessoa se configurou interno, né, padrão cerebral mesmo, cognitivo. E o cognitivo aqui a gente classifica, não o cognitivo da lógica, das exatas, esse também tem esse padrão. Muitas vezes esse não é afetado, mas aquele cognitivo emocional, porque o corpo vai guardando memórias, né? Memórias afetivas. E quando esse afeto não se vinculou no início, né? Então a gente fala do corpo, por mais que a pessoa tenha, por exemplo, a perda da memória, ele ouve uma música, aquilo faz eco na alma dele, né? Então muitas vezes é necessário trabalhar essas feridas, porque se ela está sangrando em alguns comportamentos inadequados, é porque ali tem essa raiz. Ah, mas como é que a gente faz se já passou? A gente precisa de corregular esse comportamento, corregular essa situação. Através do entendimento de tudo que se passou, da sua própria história de vida. Então, tudo bem, nós trabalhamos muito, né, e a gente aqui levanta a bandeira do mindfulness, da atenção plena, do momento presente, até como uma maneira, como uma ferramenta para o suporte emocional, mas a gente precisa mexer muitas vezes lá na ferida narcísica e elaborar isso, ressignificar essas relações iniciais, né? Não que eles deram o que puderam, né? A gente tem aqui memórias transgeracionais, que a gente sabe disso, que a gente já falou. Temos memórias sistêmicas e memórias da própria experiência de vida da pessoa. Tudo isso vai se configurando nesse ser que muitas vezes quer agradar o outro, busca, sabe, migalhas de amor de existência. Busca também, ele sofre de ansiedade, sofre de depressão, nunca está feliz com nada, sabe? Tudo que acontece, ele só olha o lado negativo por conta dessas feridas. Então, sabe, não tem uma espiral positiva que faça ressignificar a sua existência. E nós estamos falando disso por quê? Porque nós estamos aqui no Setembro Amarelo, é o mês do Setembro Amarelo, e precisamos dar luz a isso. E para mudar a própria existência humana, a gente não tem que focar na doença, e sim na saúde, nas coisas boas, o que pode fazer, como eu regulo e corregulo esse ser que está ali, né? Pelo contato, estou aqui com você, por algumas ferramentas importantes do mindfulness, importante, algumas estratégias de enfrentamento. Tudo isso a gente trabalha com planos mesmo no autoconhecimento para buscar isso. O que eu faço com isso, com essa história de vida minha, né? A vida é a instância maior. O que eu trago, o que eu tenho, né? Por que eu busco essa necessidade de validação do outro? Por que está em mim, né, essa questão da baixa autoestima, e de uma maneira torpe, às vezes eu nem quero mais me relacionar. Quantos não vêm para a gente nessa situação, né? E hoje nós estamos vivendo um momento na nossa vida, na nossa existência, que buscamos sabe, a inteligência artificial, dominamos a tecnologia, mas nós não dominamos o contato com o outro,
não entendemos se essa pessoa está com dificuldade ou não. Então, quando a gente busca melhorar o mundo, a gente tem que começar por nós, observando o outro, observando a nós mesmos, entendendo a situação, sem muita crítica, né? Sem muita crítica no sentido assim, de ficar julgando o outro e condenando. Quando você percebe que ele tem uma história de vida e cada um tem a sua história de vida única, a gente amplia, né? Até a nossa cartela de empatia, de compaixão, de percepção do outro. Então, eu falo isso porque a gente não dá muita atenção para essas feridas da alma, né? E são feridas da alma que cala aqui dentro. E não se fala nisso, né? Então, muitas vezes, precisamos buscar, sim, uma ajuda profissional, porque a sobrecarga é muito forte, né? Principalmente quando a gente sofre, a gente falou das feridas iniciais, mas se no decorrer da nossa história nós também passarmos por algum transtorno pós-traumático, isso precisa também ser verificado, né? O quanto que isso tem acontecido, né? Todos nós vamos ter perdas em algum momento na nossa vida. Todos nós passaremos por dificuldades em algum momento na nossa vida. Todos nós teremos perdas de pessoas queridas na nossa vida, perdas no sentido de que todos estamos de passagem, né? Em algum momento da nossa vida, nós também, a nossa envelhecência vai chegar. Então, são fases do desenvolvimento humano que nós precisamos se adaptar, né? E para isso a gente precisa, e muitas vezes esse emocional é tão turbulento que a gente não consegue o equilíbrio, né? Então, quando a gente fala assim, controle das emoções, não, a gente regula a emoção. A gente precisa saber expressar o que estamos sentindo, dar vazão aos nossos sentimentos, né? Tem o internauta aqui: indivíduos permanentemente com ânimo deprimido têm maior possibilidade de tendência suicida por conta dos traumas passados e não resolvidos, principalmente na adolescência? Sem dúvida. Todas as pessoas com ideação suicida, ela tem uma história de vida e o cérebro guarda essa história de vida, né? O cérebro vai estar sempre querendo proteger essa criatura, ou na situação de luta e fuga, né? Isso é muito comum, ou paralisia. Então, as pessoas que tentam o suicídio são pessoas o quê? São pessoas que não têm, às vezes é um instante, né? Um rompante, uma impulsividade, né? A gente não, mas ali na sua existência, na calada da sua alma, tem uma ferida emocional ainda sangrando. E a gente precisa estar atento a esses sinais, né? O isolamento que a pessoa fica, a retração social, as atividades que ela fazia, que davam prazer, que ela não faz mais. Então, principalmente, a maioria das pessoas, lógico que tem casos, eu acho que 80% são por conta dessa construção desse desenvolvimento, né? Que a pessoa chega no suicídio. Mas, por exemplo, tem pessoas que são codependentes emocionalmente de alguma pessoa, e o fim de uma relação é motivo para a pessoa tentar contra a própria vida. Tem pessoas que vivem o emprego de uma maneira, e a falência da empresa, a dignidade dela, a dinâmica de personalidade dela, faz com que, se ela vai à bancarrota, ela possa atentar à sua própria vida. Então, são multifatoriais os motivos que levam a pessoa a se suicidar. São únicos, né? São pessoais, a gente não pode generalizar. Mas muitas probabilidades dessa tentativa são por conta dessas cicatrizes que eu trago aqui, né? Da humilhação, do bullying, da injustiça, do sentimento de rejeição, do sentimento de abandono, de não se sentir amado, né? Então, como é que a gente pode melhorar o mundo se nós não estamos disponíveis para o outro
em relação a afeto, em relação às suas necessidades, né? Não que a gente não vai salvar o mundo, mas se a gente orienta para que as pessoas, e a gente cobre isso das crianças, né? Por incrível que pareça, as crianças com menos de 6 anos a gente já espera que tenha algum comportamento super adequado. Não, ela não tem a maturidade desse cérebro, não está maduro o suficiente. E aquilo vai deixando marcas que lá na frente vai repercutir no social dela, na relação com o chefe, na relação com o marido, na relação com os amigos, no retraimento social. É lá na primeira infância. Então, se a gente educa nas escolas, nos pais, né? E muitas vezes o trauma, ele não é um evento assim, sabe, terrível, né? Assim, a gente pensa que trauma é uma coisa que é um evento terrível. Não, ele pode ser a maneira que a pessoa aprendeu, né? Então, a maneira que às vezes a mãe falou com o filho, né? Ou não, eu tô cansada, não, vai pra lá, menina, você não tem jeito. Sabe, uma fala torta, ela já engole o choro, já fica ali, e o cérebro, ele poupa energia, ele vai acomodando. Aquela experiência, ele não se sente confortável em tendo novas experiências, novas sinapses, ele vai retraindo, tendo retração. Então, qualquer tipo de abuso, o cérebro vai se acomodando e vai se reprimindo, né? É muito intenso esses estudos, né? De áreas mesmo que não estão com sinapses totalmente desenvolvida, né? E repercute ali. Eu tenho muito provavelmente, eu tenho assim, muitas, assim, vamos dizer assim, autoridade para falar que a maioria dos casos que eu atendi na psiquiatria, na saúde mental, são famílias que estavam totalmente, em algum momento, desestruturadas, e essa pessoa apreendeu isso. Isso é muito difícil falar, né? Alguns se alavancam melhores, se acomodam, acabam se autorregulando, né? Mas muitos, a grande maioria, em virtude do quê? Da condição social, em virtude da má alimentação, o pouco contato com a natureza, a pobreza de repertórios comportamentais, de contatos, de afetos, de vínculos, percebe? Tudo isso vem, por isso que não dá pra gente pôr a pessoa numa caixinha e falar é isso, né? Cada um tem a sua história de vida e o cérebro guarda essa história e ele conta uma história, o mais importante disso. E quando essas feridas sangram, a pessoa, muitas vezes, ele nunca foi ouvido, né? A autorregulação do ser humano, nós somos seres sociais, nós só regulamos, só o outro pode nos regular. A existência permite com que seja validada através do outro. É assim, é a nossa natureza, né? Então, quando a gente fala da ferida narcísica, da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, né? E muitas histórias vão falando, né? O próprio William Reich, quando ele trouxe esses aspectos dessas feridas emocionais, ele vai trazer que a traição, por exemplo, uma pessoa que se sente traída, ela fica tão rígida, de uma monoideia, com uma rigidez tão firme, que é difícil ela tirar essa monoideia. E muitas vezes, né, que nem esse internauta perguntou, muitas vezes essa ferida fica e leva realmente a uma ideação suicida de é melhor, minha vida não vale nada. Então, gente, nós estamos no Setembro Amarelo, então trazer esses conteúdos, né, de que a gente pode sim fazer a diferença na vida das outras pessoas. Quando você observar que aquele garoto, que aquele moço, que aquela pessoa do departamento, no hospital que eu trabalho, a gente, né, na época da pandemia, pessoas se suicidaram, amigos nossos, caramba, não me conformo. E é muito triste isso, é muito triste. A gente não vê o que está do lado, né?
Então é um alerta mesmo para a gente olhar para o outro. E agora essa inteligência artificial tomando conta das nossas vidas, essa metacognição no sentido de tudo, né, internauta, né? O celular já é um braço do ser humano, né? É uma realidade que tá à tona aqui. Então a gente não pode perder a nossa humanidade. Qual que é a nossa humanidade? Olhar para o outro, dar existência ao outro, né? Que a vida é muito mais, nesse sentido mais amplo, né? E é uma prevenção. Então, não vamos só olhar a dor do corpo. A gente sabe que também a dor da alma somatiza no corpo. A gente tem essa consciência, né? Cada órgão afetado, a medicina tradicional chinesa, que é milenar, sabe disso, né? Já trouxe isso à tona, né? O ciclo circadiano de cada órgão, o contato da natureza, a observação do nosso corpo. O corpo dá sinais, né? Mas essas feridas, essas que sangram, né? As cicatrizes, a gente fala cicatriz é porque ainda se sangra porque não está cicatrizado, né? Tá ali e ela vem à tona em determinada fase adulta do ser humano, né? Então nada que acontece com o ser humano é por acaso, nada. Nós somos frutos das nossas escolhas, das nossas performance cognitiva, das nossas sinapses também, porque nós somos a matéria também, né? Nós temos o espírito e a matéria, não dá para fazer essa divisão. Então esse homem holístico todo, né? Quando a gente vê, tem muitos residentes lá no hospital, né? E quando passa com a psicologia eu falo, olha o ser humano integral. Por mais que você se especialize num órgão, né? numa disciplina, né? Só ginecologista, ou só ortopedista, ou só psiquiatria. Olha o ser humano integral, ele tem uma história, né? E isso é importante a gente resgatar, né? E as condições dessa pessoa, as condições que ela vive, quem que ela veio? Eu só cuido de adultos, eu não cuido de criança, por exemplo. Não, você tem que saber a história de criança desse adulto que você cuida, porque senão você não vai entender como ele chegou para você, qual que foi o percurso que ele teve, né? E mesmo, por exemplo, você que independente de ser terapeuta ou não, que você tem uma pessoa, né, ou um professor, ou alguém, um colega de profissão, uma amiga, entender essa história, entender, minimamente a gente fala, poxa, eu sei por que ela faz isso, ela não se sente amada, né? A mãe dela está sempre brigando, ela se sente a ausência do pai. Essa compreensão dessa pessoa, não, lógico, não tem a pessoa, o profissional tem mais capacidade de chegar e propor alguma terapêutica mais adequada, mas assim, nós estamos em Setembro Amarelo e as pessoas precisam aderir à campanha, todos nós. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, se eu vejo uma pessoa que está triste, chega para ele assim, que tal que você procurar um profissional? Vai lá no CAPS, é gratuito. Eu vejo que você está isoladão aí, quieto. São as cicatrizes da alma. Às vezes a pessoa não tem mais nem desejo de falar, né? E a gente pode sim, que nem a última live que eu falei, podemos sim, 90% dos suicídios são possíveis de serem prevenidos, percebe? Então, quanto mais a gente traz essa mensagem, né, mais a gente se junta enquanto humanidade, né, enquanto ser integral, né, enquanto raça humana, né, em prol da vida, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala dessas cicatrizes, vamos dar vazão, né, a essa dor. E existem muitas terapêuticas hoje, e todas elas, né? É lógico, uma pessoa deprimida, ela muitas vezes ela está tão em depressão que ela não vai querer nem voltar para dentro. Ela não vai querer nem respirar, né? Ela não vai querer nem abrir a janela, né? Mas a gente tem que ir com calma, né? Para tocar a alma do outro, a gente tem que ter muito tato, né? Mas a rede de apoio é importante para todos esses casos, da depressão principalmente, né?
Nem todas as pessoas que cometem suicídio são pessoas depressivas, mas grande parte são por conta dessas cicatrizes aí que estão sangrando, né? Os sobreviventes após venção, todos relatam isso. E muitos ainda ficam na monoideia. Quando a pessoa tem essa monoideia, é que existe a ferida da rejeição muito forte ali no bojo da sua alma, né? E muitas vezes é a maneira que ela aprendeu aquilo, né? Então, assim, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas é importante falar sobre isso, né? Fique de olho nas pessoas ao entorno, né? Não faça vista grossa. Tem muita gente sofrendo, e às vezes muito próximo da gente, sabe? Então, se você não tiver a palavra amiga, fala para a pessoa ligar para o 188, né? Que é o número do CVV, né? Eu acho que o Centro de Valorização da Vida, eles fazem um trabalho importante, que hoje é outorgado mesmo pelo Ministério da Saúde como um número oficial, né? Eu acho que a gente tem que vibrar pela vida, né? Valorizar a vida. São feridas muito doloridas, muito marcantes, né? E a grande maioria é isso, a sensação de menos-valia, a falta de amor próprio. A falta de amor leva as pessoas a tirarem a sua própria vida, né? A falta de desilusão, né? A desilusão leva a pessoa a tirar a sua própria vida. Ele sai da ilusão de poder ter sido amado, né? A desilusão. Mas vamos amar mais, né? Eu acho que esse é o mote que a gente tem que levar. Certo, meus amores? Muito obrigada. Um beijo, até a próxima terça, às 20h30, estarei aqui com mais um tema importante. Até mais.